escola. Eu sei que a gente está numa data improvisada hoje, né? A princípio, teoricamente, pelo que a gente tinha conversado um pouquinho pelo chat, seria numa sexta-feira, mas vamos tentar fixar uma data específica para a gente poder, para a gente conseguir trabalhar, né? A ideia é a seguinte, né? É que a gente tenha, pelo menos, no mínimo, um encontro mensal de 2 horas para a gente fazer o nosso círculo de cultura, formação, e para que depois vocês consigam replicar com os professores do EJA. Aí eu sei que tem algumas problemáticas, porque às vezes você faz o TPC, não é todo mundo que é do EJA, mas que pelo menos em um ATPC vocês consigam, um ATPC de 45 minutos, 50, 45, né, à noite, que vocês consigam trabalhar e trazer essas temáticas, trazer esse olhar mais, vamos dizer assim, atencioso e mais elaborado em relação ao EJA, porque quando a gente olha o nosso histórico de educação para jovens e adultos, a gente não tem informação específica, né? Os estados aí, as prefeituras, geralmente tratam como mais um ATPC ou um HTPC, né? Uma hora de trabalho comum qualquer, mas se muitas vezes se não é ali do empenho do coordenador, né, de trazer material, de trazer discussão, de propor reflexão, de se pensar especificamente esse segmento dentro da escola, que é bem diferente dos segmentos comuns que a gente tem aí na educação básica, esse professor, na verdade, ele fica sem nenhum tipo de formação, sem nenhum tipo de reflexão. A gente tem ótimos professores, todo mundo que eu converso gosta de dar aula no EJA, acho a experiência muito legal, mas a gente não tem um currículo específico, por exemplo, a gente não tem um material específico, né? Creio que agora, com a adesão do Estado de São Paulo, a gente começa a ter um olhar maior. A última reunião que eu fui lá na IFAP, a última formação que foi em dezembro, quando eles estavam apresentando material para a gente, eu fiz essa indagação. Precisamos de material para o EJA? Tem? Não tem. Então, quando vai ter? Ah, não temos uma resposta, mas sabe que o pessoal do EJA precisa. Principalmente o professor que nunca deu aula, né, e acaba tendo essa dificuldade no que selecionar para poder trabalhar nos termos, né, a gente trabalha numa lógica diferente, numa lógica semestral, eu tenho os termos, eu tenho as dificuldades que esses alunos trazem também, eles não são os alunos regulares da educação básica, então eu tenho que pensar mais um pouco no campo da andragogia, né, que é trabalhar com adultos, do que da pedagogia, que é trabalhar com jovens e adolescentes, né? Então a ideia é sempre trazer essas discussões, trazer reflexões, trazer textos, trazer referencial teórico, para que vocês possam reproduzir com os seus professores dentro da realidade que vocês têm, tá? Depois eu vou, para a próxima semana, eu vou passar um formezinho, só para ter uma noção, para entender um pouco como funciona o TPC de vocês. Se vocês conseguem fazer um TPC com a maioria do pessoal do EJA ou não, acaba misturando muito com o pessoal do ensino médio, que não tem EJA, para entender mais ou menos qual é essa lógica, para também não vir com propostas aqui que fujam muito da realidade que vocês enfrentam aí diariamente na escola. Mas a proposta é essa, é fazer uma formação específica, trabalhar e abordar assuntos específicos do EJA para a gente poder qualificar esses professores, para a gente se qualificar também, né? Digo eu também como formador aqui que está conversando com vocês, né? E ele segue uma lógica de a gente ter, no mínimo, um encontro mensal. Eu tinha colocado no chat, né, de fazer dois, um a cada semana nesse comecinho, para a gente conseguir se encontrar melhor, conseguir fechar uma datas, conseguir abrir esse diálogo. E aí, mais para frente, se ficar mais tranquilo, a gente acaba fazendo um só de 2 horas por mês, né? Ou se vocês quiserem, a gente faz quinzenal mesmo, né? E também tem um material de formação que vem do pessoal do IFAR, que é aquele link de vídeo no YouTube que eu passei para vocês. O primeiro vídeo, eu falei para vocês, ele ficou muito longo, porque foi a abertura como um projeto, então teve discurso, veio o pessoal do Fórum Nacional do EJA, veio professores. A parte que importava eu tinha deixado o linkzinho, eu tinha deixado o tempo para vocês, né? Só de clicar já caía, né? Era só a fala da professora Terezinha, que aí ela explica como que é essa formação, o que que são esses círculos de cultura, qual que é a proposta, e só aquele trecho mesmo, porque o resto é apresentação, apresentação. Tem a fala de um professor da Federal do Pernambuco que eu achei até relativamente pertinente, mas eu sei que a ideia é que se desenvolva isso aí dentro de um ATPC de 45 minutos, então não dá para passar um vídeo inteiro, né? Então, na lógica aqui, a gente trabalha uma semana comigo, né? Então, a gente está trabalhando hoje. Na semana que vem, né? A partir da semana que vem, vocês trabalham os temas que a gente vai discutir aqui agora com os professores, em pelo menos um ATPC.
Na semana, na quarta-feira que vem, sai o vídeo do IFAR. Eu sempre assisto esse vídeo, coloco os pontos que é importante, vejo qual é o tempo. Aí eu passo para vocês e depois vocês replicam esse vídeo junto com os professores também. A ideia é sempre trabalhar sempre em uma TPC, porque eu sei que às vezes é como foi dito, né? Tem a TPC às vezes que só tem professor do EJA. Aí, semana que vem eu vou. Essa semana ainda eu passo um formulário para vocês, só para pedir algumas informações de como que é o TPC de vocês, quantos professores tem do EJA, não tem, para a gente ver a viabilidade também. Às vezes assim, olha, Thiago, eu tenho um TPC aqui que tem 20 professores aqui do regular e um do EJA. Não dá para pegar 45 minutos para falar de EJA, sendo que eu só tenho um professor. Não sei, pode ser que isso aconteça. Então a gente pensa numa outra maneira de desenvolver esse material e enviar para o professor para que ele não fique sem esse acesso. Mas o ideal, né, a proposta é que tenha pelo menos uma TPC de 45 minutos, que aborde especificamente esses pontos do EJA, tá? Uma TPC vocês fazem, a gente faz a formação aqui, depois vocês. Não vou dizer replicam, porque eu não gosto dessa palavra. Não dá para replicar porque cada escola é uma realidade diferente, apesar de a gente estar falando da mesma etapa de ensino. Mas é fazendo as adaptações, trabalhando com os tópicos que vocês é, acharem necessários e importantes, né? Adaptando para a realidade de vocês. E na outra semana passando, eu vou dizer trechos do vídeo, porque provavelmente os vídeos vão ser bem longos, se for ficar nessa toada que a gente teve da abertura, né? Mas trabalhando trechos específicos dos vídeos, das aulas, né? Que são feitas pelo IFAR. Então, esse é um programa de duração de 2 anos. Começou esse ano, vai até o ano que vem, né? Tem relatório, tem uma parte burocrática que eu faço. Aqui na diretoria de Jundiaí eu não estou sozinho, eu estou junto com o Marcelo, que é um supervisor recente, né? Ele entrou no finalzinho do ano passado. Se eu não me engano, ele era vice de qual escola? Eu não lembro se ele era vice do Poli agora. Eu não conhecia o Marcelo anteriormente, mas ele está como articulador. Então a gente tem um articulador na diretoria aqui, que é o Marcelo, que ele cuida das diretorias de Jundiaí, de Bragança, e tem eu como formador específico para as escolas estaduais. Aí a prefeitura de Jundiaí, eu não sei dizer das outras cidades, eu não lembro de ver o nome, né, dos prefeitos aderirem, mas a prefeitura das cidades que aderiram também tem um formador específico apontado pela rede, tá certo? Bom, aí você fala assim, pô, você vai falar sobre a TPC para falar sobre a TPC para. E a gente já faz a TPC, né? A gente já tem pauta, a gente já tem nossos comunicados, já tem algumas coisinhas. Qual que é a proposta, o que se fazer de diferente em relação ao EJA? Só que antes de entrar nesse tema, eu gostaria de que vocês se apresentassem, mas uma apresentação um pouquinho mais completa. Eu vou me apresentar melhor, eu só falei meu nome, porque eu sou da diretoria aqui, mas eu gostaria que vocês se apresentassem, que vocês falassem a escola que vocês estão trabalhando aí na função de coordenador, se possível, quanto tempo está na função, se vocês têm experiência, se vocês já foram docentes que também já atuaram no EJA, né? Uma apresentação um pouquinho mais completa para eu poder encontrar com vocês conhecer, na verdade, né? Então, meu nome é Tiago de Souza Alves, eu sou formado em História pela Unesp de Assis, entrei no penúltimo concurso que a gente teve lá em 2013, né? Era a O até então. A maior parte da minha vida como professor eu passei no Odilon Leite Ferraz, que é uma escola lá em Louveira. É a escola que tem o maior número de alunos na nossa diretoria, são mais de quase 1.700 alunos lá em 3 períodos. Cada período é 15 e poucos alunos. É uma loucura. Lá, infelizmente, não tem mais EJA, né? Tinha antes, até acho que 2000 não vou lembrar a data agora, que tinha até quando tinha, não sei se era 2011, 2012, depois passou lá para o Joaquim Antônio Ladeira. Eu nunca atuei como professor da EJA, eu já trabalhei num cursinho comunitário, né, com pessoal mais velho e mais periférico, mais velho de idade mesmo, né, passando da faixa dos 30 anos, quando eu estava na universidade, mas diretamente no EJA eu nunca atuei, né, nas unidades que eu trabalhei não tinha essa essa categoria de ensino, eu acho fantástico. Eu fiz pedagogia, na pedagogia eu fiz um pouquinho de estágio no EJA, mas não cheguei a assumir aula, ser professor regente nem nada do tipo, né? Para mim é um universo grande que se abre quando eu comecei a estudar um pouquinho mais desde o finalzinho do ano passado, né? Que eu sabia que ia acontecer o projeto. Estou aqui na diretoria de ensino desde 2021. Entrei na época da pandemia, quando a gente tinha aqueles ATPCs
online. Entrei justamente porque eu gostava de trabalhar essas temáticas, né? Porque eu estava fazendo uma especialização de formação de professores, então é um tema que eu gosto bastante, além de, claro, da minha própria área, né? Que é de história. E é isso. Acho que é isso. Já falei demais. Já professor de história fala muito, né? Então, a gente pode seguir uma ordem alfabética aqui. Adalberto, você pode se apresentar, por favor? Claro. Bom, então, boa tarde aí para todos, para a Fabiana, para a Karina e para o Thiago. Meu nome é Adalberto Luiz Viana, eu estou na rede estadual desde 1997, e falar 71, 71 foi minha ano de nascimento. Desde 1997, trabalhei na Escola Georgina Helena Fortarel, aqui em Campo Limpo Paulista, por 5 anos, na EJA. Que nós tínhamos a EJA na Escola Georgina Helena Fortarel, era no período noturno. Naquela época eu só lecionava no estado, então eu tinha o regular durante o período da manhã e à noite eu completava minha carga na EJA. E aí eu trabalho com a EJA há muito tempo, né? Desde essa época aí, de 1997, eu venho trabalhando com a EJA. Depois a escola é, acabou com a EJA aqui, né? A Georgina acabou com a EJA e passou. Naquela época tinha a EJA que era série, né? Ainda era série, era da quinta série ao terceiro colegial naquela época. E aí tinha, para você ter uma ideia, nós tínhamos 18 salas de aula no noturno. Essas salas de EJA funcionavam no centro esportivo, porque era o único lugar que tinha 25 salas, que eles usavam aquilo para acampamento, quando tinha campeonato, e a gente usava à noite aquilo lá como sala de aula, porque era muita turma. Enfim, depois disso fechou, o ensino médio da EJA acabou, terminou, não teve continuidade, e a Prefeitura de Campo Limpo Paulista acabou assumindo a EJA de quinta a oitava série. Aí ela passou a virar termo, né? Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e quarto termo, enfim. E em 2010, em 2006, eu passei no concurso da Prefeitura de Campo Limpo Paulista, me efetivei como professor também. E nesse período eu dei a ideia, o prefeito da época, de resgatar a EJA, porque nós não tínhamos uma demanda muito grande e a gente não tinha como atender. Eu sempre gostei de trabalhar com a EJA. Enfim, o prefeito da época ele aceitou a minha solicitação, me colocou como coordenador geral da EJA. Nós abrimos inicialmente com 8 salas. Uma primeira série do Fundamental 1, uma primeira série, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima, uma oitava. Foi uma sala de cada. E eu coordenei isso durante uns 4 anos, mais ou menos. E aí a gente alavancou esse trabalho com a EJA aqui na prefeitura. Deu tão certo que nós estamos em 2025, né? Infelizmente, aquilo que você falou, Thiago, já diminuiu bem essa demanda. Hoje nós contamos apenas com a escola Vila Tomazina, que você acabou de falar aí, que é a única escola que tem EJA, e eu fui até o ano passado o coordenador dessa EJA. Eu saí da coordenação da EJA no final do ano passado para assumir a coordenação aqui no 15 de outubro. Então, eu mudei. Eu mudei porque lá é prefeitura e aqui estado. Eu mudei a minha vida toda, eu peguei o contrário, né? Eu fui para o município no período da manhã e vim para o 15 de outubro no período da noite. Então, até o ano passado, eu era coordenador, eu era supervisor, era só eu. Não tinha outra pessoa que trabalhava com a EJA aqui no município, né? E, e aí fiquei feliz até por quando eu vim para a coordenação do 15, saber que os alunos que estão aqui hoje no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro, são a maioria dos nossos alunos que nós mandamos para cá. É assim,
Vou explicar para você um pouquinho só da minha vivência com a EJA, que tem pouco tempo, né? Algo em torno aí de 15 anos de trabalho, voltado com a EJA mesmo. O professor de EJA tem que ter perfil. Eu não estou querendo desqualificar o outro professor, não é isso que eu estou dizendo. É porque todos nós somos professores. O que eu estou dizendo para vocês, é que o professor de EJA, aquele que tem que lidar com o ensino de jovem adulto, ele tem que ter uma característica voltada para o jovem adulto. Ele não pode ser um professor muito radical a ponto de achar que o aluno de EJA ele vem pronto. Não, ele vem em fase de construção o tempo todo. Ele não é aquele aluno que ele dá uma sequência. Ele é um aluno que ele vem, começa, ele para sozinho e você tem que retomar a todo momento. Então, não é algo muito fácil trabalhar com ele. É muito bom trabalhar com ele, é gratificante. São alunos mais prendados, são alunos mais que têm vontade de aprender, porém, eles têm um dificultador. E todos nós temos aqui a professora Fabiana, a professora Karina, que está acompanhando a gente aqui também, que tem dentro das escolas delas esse público, que é um público que necessita muito de atenção. Ele não pode ser tratado da mesma forma que o outro. Eu não posso trabalhar o terceiro ano do ensino médio regular da mesma forma que eu trabalho com a EJA. Então, são duas coisas completamente distintas. Então, a gente tem que analisar isso de uma forma geral. Por quê? Porque aquele meu aluno que vem para a EJA, ele não vem em busca apenas de um diploma. Ele vem em busca de um conhecimento perdido há muito tempo, e que se ele está aqui hoje, para você ter uma ideia, nós temos uma senhora de 69 anos fazendo o Sim. primeiro ano do ensino médio. É uma busca de um direito, né? É uma busca de um direito à Entendeu? educação. Então, quando você fala assim, nossa, mas o que uma senhora de 69 anos tem fazer na escola? Tem buscar diploma. O diploma vai ser uma consequência, mas ela Isso. vem porque ela sente aquela necessidade, ela parou há muitos anos e ela Uhum. está sentindo essa vontade de retomada. Então, hoje, o nosso trabalho aqui no 15, eu falo, eu deixo muito, muita vontade dos professores para que eles definam um caminho, mas que esse caminho seja algo gratificante para esse aluno, para esse Sim. público, Uhum. né? Bom, e aí só para fechar, para não me estender muito, mas para que vocês saibam que é assim, eu tenho muito carinho com a EJA, muito. São muitos anos de trabalho com a EJA. Eu completo esse ano 30 anos de magistério. Esses meus 30 anos, praticamente 15 foram dedicados a EJA. Então, eu não digo para você, viu, Thiago? Quero aprender bastante coisa com você aí. Muita coisa a gente não sabe, e como você disse, o Campo Limpo Paulista foi uma referência ano passado, mas porque a gente fez um trabalho é, praticamente isolado aqui. Nós também não tínhamos uma referência, né? Eu tentei buscar conhecimento com a Arcos, eu peguei um documento da Prefeitura de Jundiaí para me basear. Para você ter uma ideia, eu baixei um documento e eu liguei na Prefeitura da uma cidadezinha de Pernambuco, preciso lembrar o lugar agora aqui, eu precisei pedir autorização para ligar, porque era um outro estado, Sim. para a gente poder utilizar o método deles, porque lá tem muito erro, Sim. lá tem muito. Uhum. Então, eu queria, sabe, ter um conhecimento de como eles faziam o trabalho lá, em escolas assim muito precárias mesmo, um ensino muito precário, mas que estava dando resultado, Resultado. né? Uhum. E aí nós trouxemos assim algumas ideias de lá para implantar na educação de jovens e adultos aqui na prefeitura de Campo Limpo. Com esse trabalho, ele não sei se ele vai dar continuidade. Eu saí, né? Tem Uhum. uma outra pessoa fazendo esse trabalho, dando continuidade, mas Uhum. enfim, eu acredito que aqui no estado aí sobre a sua direção, sobre a sua coordenação, né, geral, que a gente possa também ter um documento que nos facilite esse trabalho com a EJA, porque fica Sim. muito perdido. Inclusive, eu ia perguntar para você, ia te fazer essa pergunta. O material que nós utilizamos, em alguns momentos, não estou dizendo o momento todo, mas em alguns momentos, ele seria possível a utilização dele para os nossos alunos de EJA,
do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro. Algumas coisas ali, às vezes, acaba dando para Sim, trabalhar, principalmente em língua portuguesa. sim. Matemática, Sim. não. Uhum. Matemática É, é inviável. Inviável, tá? Eu sou professor de uhum. matemática e eu sei como lidar com eles. Matemática é complicado. Mas a língua portuguesa não. Ele tem algumas coisas, alguns textos ali no material de língua portuguesa que seria possível trabalhar. Agora, eu não Não, sei se a gente sim. pode estar utilizando. Mas, enfim, é isso. Obrigado aí. A apresentação foi muito longa. Ah, eu que agradeço, é legal ter colegas experientes aí, porque assim, na verdade, aqui é uma base de troca, né? A proposta de formação é que seja um círculo de cultura, uma proposta bem freiriana mesmo, né? Então, as hierarquias, né? Quem está acima, quem está abaixo, não interessa, mas sim a experiência e principalmente essas informações, esses dados que a gente tem para trocar, né? Como a gente está com um grupo de professores aqui, é isso, né? Às vezes você traz essa experiência, traz alguns referenciais, eu consigo trazer alguns também que eu tô descobrindo, estou trabalhando, né? Estou investigando também, e a gente consegue fazer essas trocas e levar isso para os professores também, né? Ter essa consciência de que eu preciso, é um público específico, eu preciso aprender a trabalhar com esse público e também das problemáticas da própria profissão, nesse sentido, né? Uma problemática muito complexa que é a falta de material e a falta de direcionamento. Creio que pelo Estado ter feito bom, o pacto, né? E ele recebe esse incentivo fiscal, né? Que é a isenção de certos impostos de porcentagens aí, que a gente consiga agora ter um olhar melhor. Eu só vou pedir para os próximos se apresentarem um pouco mais rápido, senão eu não consigo trabalhar a pauta aqui para que vocês consigam trabalhar com os professores. Seguindo a ordem alfabética, Karina. Eu entendi. Oi, boa tarde. Boa tarde. Uhum, Então, estou na escola José Poli, né? Estou com o coordenador da tarde e noite. Então, eu tenho os dois eixos, né? Na verdade, segundo e terceiro eixo à noite. uhum, E é aquilo, já, assim, a apresentação é essa, né? Já faz 25 anos que estou dando aula. Já dei aula em EJA, no estado, com a telesala, uhum, teleaula. Esse era lá dos anos 2000. Né? Depois, aí a telesala acabou, né? Não teve mais. uhum, E aí eu continuei com a EJA um pouco também, que pegava. Depois aí a EJA acabou, né? Aí ficou um tempão sem EJA. E eu peguei uma parte da EJA da Prefeitura de Itatiba. Quando a uhum. Prefeitura de lá, mas ali era ensino fundamental. Né? Ele não tinha, Sim. era só de, seria o quinto ano até o oitavo, sexto ou nono, né? Por exemplo. Entendeu? Então era esse EJA que tinha, que eu também peguei lá. Eu sempre gostei muito da turma das EJAs. Né? Uhum, Assim, do pessoal mais maduro, o pessoal vinha para estudar, não tinha tempo para brincadeira, tinha um ou outro, mas era pouca coisa quando eram mais novos ainda. Né? Que assim, 20 anos fazendo uma EJA de ensino fundamental, por exemplo. uhum, Nada que, né, fosse muito complicado. Né? E hoje, aqui, a maior falta, que você falou lá na apresentação, foi a questão do material, que o pessoal está um pouco perdido, né? sim. Aí eles estão vendo, porque já tem ali no plano de aula, né? Então, as habilidades, eles estão em cima daquilo pegando. Aí o professor falou, mas essa parte é muito fácil, coisa de primário. Falei, então, mas como o pessoal está muito tempo fora da escola, a defasagem é muito maior. Sim. Então, também não dá para você pegar, apesar de ser ensino médio, se aplicar um negócio lá, realmente de segundo ano, de ensino médio, né? Segunda série, Uhum, é difícil. Então, assim, o material que o governo puder mandar vai ser muito bem-vindo, principalmente como ajuda dos professores e dos alunos também, né? A gente tinha alguns kits aqui de cobra, kit de caderno, lápis, então. Aí a gente trinchou e a gente deu para a turma da EJA, sabe? uhum, Cadernos, canetas, tal, que sobrou da turma do fundamental do médio, eles adoraram, né? Porque, coitado, né? Alguns vêm do trabalho para comprar, né? sim. Tal. Então, foi o que a gente fez Uhum, para ajudar. O resto é isso. Em questão da EJA, realmente ninguém me dá trabalho, né? Disciplina não existe, né? Assim, uhum. começou toda uma idade, dos professores. Ah, sim. Então, a minha outra coordenadora, Márcia, está lembrando aqui que tem um rapaz da EJA, que ele é educação especial, ele é não alfabetizado. É. É um desafio. Ele veio, né, na EJA, como educação especial. Temos uma professora monitora da tarde à noite,
que é a Marli Lira, ela está ajudando só a fazer uma atividade para ele. Né? Uhum. Só que, assim, pelo que eu estou entendendo, o caso dele é um pouco mais grave. Eu não sei se ele consegue decorar as coisas, assim, aprender, entendeu? Parece que tem que Sim. fazer todo dia. Só sabe as vogais, ele não faz. Mas, assim, a gente está tentando fazer o que pode, né? Então, é Uhum. o desafio da EJA. Só que temos uma disciplina que não existe, né? Disciplina não tem. Nem com o pessoal regular, porque a escola, sei quem conhece o José Polo, o EJA fica na parte de baixo. Mas mesmo para ir para Isso. banheiro, quando tem, não tem atrito com ninguém daqui, tudo isso Uhum. é 10. Então, assim, só a parte do material mesmo, mas é isso aí. Oi, Fá, conhece algum pessoal? Tá ok, obrigado, Karina. Seguindo a ordem alfabética, a Fabiana, por favor. Oi, Karina. Eu sou a Fabiana, eu estou trabalhando atualmente, desde o ano passado, na Escola Antônio Dutra, em Itatiba, e retornou com a EJA. Uhum. Estava com o Joani, e era do Dutra, voltou, foi para o Joani, agora retornou com o Dutra novamente. Já tenho, estou indo para 18 anos de estado, e eu dei aula na Escola Vilmas Vieira Jeremias, onde é a minha sede. Uhum. Eu me efetivei lá e nunca saí de lá ano passado para vir aqui, nunca tinha saído da sala de aula, mas trabalhei com a IJA em Jerimum, quando tinha a telesala, na época da telesala, eu Ah, mais trabalhei uma lá, telesala aí. e na prefeitura Itatiba, né, eu trabalhei também na EJA, conheci as minhas amiguinhas, Karina e a Saneide, né, Saneide? Nós três nos conhecemos, né, trabalhando juntas já, e eu concordo com a fala do Adalberto, quando ele diz que o professor tem que ter o perfil, porque a EJA, ela é diferenciada, o tratamento é diferente, e eles trazem uma bagagem muito grande, né? Uhum. É algo que a gente vai pulindo ali no dia a dia, né? Então, na verdade, eles vêm em busca de conhecimento, em busca do diploma, em busca de amigos, em busca de muitas coisas. Mas eu acho que nós, professores, ganhamos demais com conhecimentos que eles trazem, a aprendizagem que eles têm. Aqui na escola nós temos várias questões, vários alunos voltam por N motivos. Inclusive, nós temos senhoras, umas duas aqui esse ano, começou o ano passado, ela está preocupada porque ela já está no terceiro, e ela Uhum. vai sair porque ela tem depressão. E ela vem na escola porque a escola faz bem para ela. É onde ela Que legal. conversa, aonde ela troca ideia, onde ela dá risada, que ela consegue sorrir. E ela já veio esse ano, já umas 3, 4 vezes falar comigo o que ela vai fazer. Porque ela vai concluir agora em julho e está preocupada. Né? Então, assim, Uhum. é um olhar, né? Um tratamento diferenciado. E eu acho que a questão do currículo mesmo, né, próprio para a EJA, vai ajudar demais os professores. Demais. Porque tem professor que não tem a experiência de EJA e ele acaba se perdendo. Né? E aí, nessa Uhum. forma de trabalho que ele vai se ajustando, ele acaba que ele não consegue sanar nada. Né? Em vez de ajudar, às vezes até atrapalha. Porque daí eles ficam perdidos, eles falam que não entende, que não sei o quê. Eu também sou professora de matemática. Então, assim, a Uhum. matemática é um nó na cabeça deles. Eles já chegam Sim. falando que não sabe. Primeiro, eu não sei matemática. Não sei. Então, é um nó. E eu acho que também as outras disciplinas, né? E vai ajudar. Porque, realmente, a língua portuguesa, você consegue fazer, trabalhar projetos, envolvê-los, né? De uma forma geral. Na leitura, na oralidade. Sim. Agora, tem disciplinas que realmente atrapalha. Eu trabalhei na EJA muito tempo aqui em Itatiba, inclusive junto com a Karina, né, lá no Nazaré, né, Karina? E a gente, que é o ensino fundamental, no estado também, lá quando tinha, né? Uhum. Quando tinha, há muito tempo atrás. Então, eu acho que eu me identifico, né? Então, acho que a gente tem que se identificar com o trabalho, Sim, com porque é uma certeza. linguagem diferenciada, né, do jovem, né, Uhum. que nem o colega falou, é diferente, você não pode tratar, né, o EJA igual ao regular,
E a escola aqui, ela é integral, né? Ela é de ensino integral. Então, só temos 3 salas aí. Uma sala de primeiro, uma sala de segundo e uma sala de terceiro. A procura é pouca, a demanda. Apesar que esse ano a gente está com um número bem bacana, temos o terceiro ano que está com 33 alunos frequentes, então assim, está bem bacana. O ano passado, na metade do ano, por exemplo, a gente tinha no primeiro ano 8 alunos no primeiro ano. Esse ano a gente já tem 22. Então, o que acontece? Qual que é o problema que a gente vê nessa relação? O aluno, no fundamental, quando ele faz uma certa idade e ele é indisciplinado, eles mandam ele para a EJA. Só que ele termina no meio do ano e ele não consegue entrar porque ele não tem 18 anos. Então, ele perde meio ano para esperar o próximo ano. Para esperar o próximo termo. Para ele ir ou para o regular, né, ou para a EJA. Então, o meio do ano, eu não sei se as meninas percebem isso, mas o meio do ano ele é meio travado. Eu percebi que ele tem menos, principalmente no primeiro ano. A demanda é bem menor nesse sentido. Bem menor. Mas eu acho que essa formação, eu vi assistir a live e achei a fala, gostei muito da fala, desse o nome que você falou depois da Maria o professor da Federal do Pernambuco. Realmente foi bacana e traz um ensinamento muito bom. Eu acredito que vai ajudar bastante. Vai ajudar, vai ser bem proveitoso, né? Assim espero. Né? Muito obrigada, tá? Legal, obrigado. E agora, uma pessoa que eu nem conheço, né? Nem vi ela semana passada, Soneide. Ô, Sol, deixa eu só pedir um favor de você concluir rapidinho, só para eu poder passar as diretrizes a proposta, na verdade, né, para que vocês desenvolvam os professores, porque eu vou ter que parar umas 5 e 5, não, umas 14, 16, perdão, e 55, que eu tenho que entregar a chave para a Ana aqui da diretoria, que o pessoal vai fechar, senão eu fico trancado aqui dentro, eu não tenho chave para sair, tá? Por favor. Tô ouvindo. Sim, sim. Eu entrei no e-mail da escola, mas depois eu tive que sair porque estava com problema na câmera. Ah, eu sim, achei sim. melhor ligar o remote. Então, sou professora de língua portuguesa, me efetivei em 2000 em Ladeira, mas também sou professora da Rede Municipal de Itatiba, trabalhei mais de 10 anos com a EJA, lá também, né? Anos finais lá, de quinta série até nono ano, durante mais de 10 anos, trabalhei com a Karina, trabalhei com a Fabi, né? As escolas aí, Nazaré, se eu não me engano, Albertina, Marcos. E em 2000 me efetivei aqui no estado de Ladeira. Ladeira, Jaquim da Ladeira e Louveira. E em 2004 eu entrei para a coordenação. Então, eu vou fazer agora exatamente 25 anos de Ladeira, né? Na Escola Ladeira, como professora efetiva, e 21 anos na coordenação. E quando eu cheguei aqui, já tinha a telesala. Nós tínhamos a sala de vídeo, nós tínhamos alunos de telecurso, né, 2000, eles tinham aí aulas, né, alguns dias da semana. Depois passou a ser as aulas presenciais. Nós tínhamos desde o primeiro termo do fundamental até o terceiro termo do médio, e aí, ao longo desses anos, nós fomos aí diminuindo a procura da questão da demanda, e aí foi diminuindo. Hoje, atualmente, a gente só conta, infelizmente, com uma turminha de terceiro termo. Mas acredito que com esse pacto nacional, né, inclusive essa semana, consegui passar, a gente tem uma TPC específica do noturno aqui, na segunda-feira, das 17 até às 18h40. São praticamente todos os professores da EJA, né, dessa turma de EJA, que tem que fazer essa TPC. Falei para eles, falei do pacto, falei da agenda que nós teremos aí de formação. Passei o trechinho da professora Terezinha, falando da questão da organização das formações que nós teremos e da participação deles também. Inclusive, todos eles já se mobilizaram, né, quando o Tiago falou da questão dos cartazes, de estarem fazendo essa divulgação, porque a gente sabe que, embora a demanda, a procura não tenha sido grande, né, ultimamente, a gente sabe que existe ainda um grande número de alunos em cada município precisando dessa finalização aí, seja do Fundamental 2 ou do médio. Então, acho que se a gente
fizer essa campanha agora, entre o mês de abril e maio, em junho a gente tem uma demanda satisfatória aí para abrir umas turmas aí de EJA, tá? Sim. Então, é isso que eu tenho para falar. Espero que a gente aprenda muito mais. A gente tem Eu tô coisas com aí os pra cartazes aqui, chegaram para mim. Se eu não me engano, acho que o William já levou alguns cartazes para o 15. Não sei se o Adalberto consegue me confirmar, mas eu vou fazer um roteirinho para entregar. O Sol, aí no Ladeira eu vou deixar amanhã de manhã, que eu vou ter que ir no Alessandra. Eu falei, hoje aproveito e passo no Ladeira primeiro, depois eu vou lá no Alessandra Pesato. Vou deixar alguns Você troca o cartazes. telefone que vai ter serviço interno só, tá? Ah, tá. Sem problema. Vou deixar em outras escolas também, porque o aluno consegue se inscrever em qualquer escola, né? Qualquer escola ponto GG também. Se eu não conseguir ninguém levar, alguém para levar para Itupeva para mim, eu vou acabar indo também. E no Dutra também, se não tiver ninguém vindo essa semana para pegar a documentação, eu marco um horário lá com a Cissa. Eu tinha me convidado para participar da posse do Grêmio, né? E eu já levo os cartazes também para a gente poder. A ideia é colocar ali na frente da escola, mas também se tiver acesso a algum outro lugar de grande circulação, poder colocar os cartazes também. A gente tem bastante, acho que tem, sei lá, mais de 70 cartazes aqui, então vou deixar um número legal para vocês. Eu também vou fixar alguns em Louveira, né? Vou deixar lá no posto de UBS, que eu já tenho que passar para pegar o exame, já coloco os cartazes lá também. Tiago travou. Eu acho que já está mexendo Thiago. Perdão, tá dando uns engasgos na internet aqui da diretoria. Você já deve estar participando de muita live, vocês veem que dá uns engasgozinhos, né? Perdão, mas pegar a comunicação digital também, passar para vocês, para postar no Instagram das escolas, a gente divulgar, para a gente consegue alcançar essas pessoas, porque elas realmente estão precisando. Bom, o que eu tenho de proposta para que vocês façam na próxima semana, o que vocês abordem? A primeira proposta é pensar e trabalhar, né, com o círculo de cultura. Assim, a gente que já é formador, né, de formadores de professores, a gente está um pouco acostumado já a trabalhar com eles, mas a proposta que o pessoal do IFAR passou para a gente é trabalhar com o círculo de cultura. O que é um círculo de cultura? O círculo de cultura ele foi criado lá pelo Paulo Freire, né, nos anos 60. Eu vou depois enviar essa documentação para vocês, tá certo? E o círculo de cultura, a princípio, ele foi trabalhado para alfabetização, mas ele acabou se expandindo muito, né? E ele chegou na formação docente. A gente tem que lembrar que a gente só tem a TPC hoje por causa do Paulo Freire, né? O Paulo Freire, como secretário de Educação da cidade de São Paulo, na gestão da Luiza Erundina, foi que trabalhou essa ideia de eu ter um momento de formação remunerado dentro da escola para discutir justamente os problemas, as dificuldades e pensar, né? Ter essa formação continuada e remunerada, né? O ciclo de cultura, o que ele preza principalmente, né? Ele trabalha com essa questão de uma gestão democrática, onde todo mundo pode participar, onde todo mundo pode falar, claro, com falas qualificadas, né? Respeitando o direito de falar dos outros, e principalmente ele trabalha muito com essa questão da reflexão crítica e pensando que a partir dessa reflexão crítica, a partir da análise da realidade, eu consigo sim trazer transformação social, eu consigo trazer transformação para a realidade que a gente está vivendo dentro das nossas capacidades, né? A gente tem dificuldades estruturais, a gente tem dificuldades de carreira, isso não é uma coisa que a gente não pode ignorar quando a gente está falando de educação com os professores, mas é analisar essa realidade, analisar o que é possível ser feito, né? E refletir junto, né? O trabalho pedagógico do professor, às vezes, ele fica muito solitário, né? O professor vai lá, dá aula para a turma dele e tal, e não faz essa troca com o colega que está ali do lado, que também tem a mesma turma, também está na mesma escola, né? A gente acaba compartimentalizando muito o trabalho que a gente faz, né? Então, o círculo de cultura, ele tem alguns preceitos, né? Então, ele trabalha com essa ideia de aprendizagem coletiva, onde todo mundo consegue aprender com todo mundo, onde eu trago essas experiências, trabalha com a questão da horizontalidade, então não tem ninguém mais importante do que ninguém, a gente está juntos para aprender juntos e para executar juntos, né? O diálogo, esse diálogo dialogado, né? Dialogado não, perdão, dialógico, né? Uma vez de mão dupla, perdão, eu falo, o outro fala, a gente troca ideia, e principalmente na construção ativa desse conhecimento. Então, essa é a ideia do círculo de cultura. Tanto eu tenho acho que só mais um pontinho aqui que eu acho que eu gostaria de destacar, né?
como que eu faço um círculo de cultura? Como que eu transformo o meu TPC num círculo de cultura? Porque às vezes a gente briga para ter atenção do professor, da mesma maneira que o professor também briga para ter atenção do aluno, né? Então, eles trabalham com 4 princípios fundamentais: conhecimento construído coletivamente, a cultura e a realidade do cursista são pontos de partida, por isso que eu perguntei para vocês e gostaria de ouvir. Para mim, já foi muito enriquecedor saber das histórias de vocês e da experiência que vocês têm, né? A questão do diálogo, né? Não nada é imposto, né? A gente dialoga e pensa junto. E, por último, pensar a educação como um ato político e transformador, né? O objetivo é a conscientização para que eu possa trabalhar nessa realidade, nesse caso dos meus professores, que depois vão trabalhar com os meus alunos, né? A gente fala aqui um pouco de homologia de processo, né? Assim, olha, eu faço essa abordagem com os meus professores, esperando que eles também consigam fazer com os meus alunos, já que, como vocês mesmo falaram, o meu aluno do EJA não é igual ao meu aluno do regular, tá? Aí, o pessoal prepara um fluxograma mais ou menos de como trabalhar e de quais são as propostas de eu fazer um fluxo um círculo de cultura. Nessa questão da organização do espaço, eles sempre falam assim, tentar trabalhar de uma forma circular, para que todos vejam todos, que quando o outro consiga também ouvir, consiga escutar e consiga entender. Mas se fisicamente não der para deixar o pessoal em círculo, o importante é manter esse conceito de que todos podem falar, claro, respeitando o tempo de falar do outro, ninguém interrompendo ninguém, né, e trabalhando dentro do foco do que é proposto, né? Então, tem sempre uma reflexão inicial que a gente vai trazer, que eu vou passar aqui para vocês, que é justamente essa reflexão do eu como educador e qual a experiência que eu tenho ou que eu não tenho com o EJA. Aí a gente passa para um desenvolvimento do diálogo, para essas reflexões. No finalzinho, a gente sistematiza esse conhecimento, aquilo que foi discutido, e no final a gente encerra com uma reflexão final. Qual que é o principal documento que a gente vai utilizar para pensar em como trabalhar com esses professores de início agora? Vai ser através da carta pedagógica. O que é uma carta pedagógica? É realmente uma carta escrita, né, de maneira individualizada, vamos dizer assim, aonde eu vou descrever como primeira proposta, né? Deixa eu até abrir aqui que eu vou deixar com vocês. Como primeira proposta, qual é a minha história de vida, né? Como que a minha história de vida se liga com a educação, que é uma coisa que vocês já fizeram, a gente fez uma carta pedagógica aqui mais dialogada, né? Qual que é a minha relação educadora com o EJA? Tem experiência? Caí de paraquedas? O que estava aqui eu peguei. Ah, estou dando aula, mas ainda não entendo todos os meandros. Quais são os meus desafios de aprendizagem para poder trabalhar com esse público? E, por último, quais são as minhas expectativas e compromissos em relação à tarefa como EJA? Então, a gente fez aqui agora uma carta pedagógica, claro que ela foi mais dialogada. A proposta para que a gente faça nesse primeiro ATPC é que o professor realmente, a gente coloque esse professor para escrever, ele não precisa terminar ali a carta pedagógica dele naquele momento. O que eu peço para vocês é que vocês puxem esse assunto, puxem essa discussão, se apresentem, se é que vocês já não se apresentaram, é lógico, falem um pouco da experiência de vocês, assim como eu iniciei a conversa aqui, que os colegas ouçam os outros também, aí se tiver muito professor, aí é importante controlar o tempo, e depois passe como tarefa justamente o professor confeccionar essa carta pedagógica. Ele fala, pô, mas Soneide, né, Alberto, nunca fiz uma carta pedagógica, eu vou deixar essa daqui como exemplo, que foi uma carta pedagógica em resposta às cartas pedagógicas que a gente fez no próprio curso do IFAR, porque é sempre um diálogo a carta pedagógica. Eu estou falando um pouquinho de mim, eu estou falando das minhas expectativas, mas eu estou escrevendo para que outra pessoa também leia, que também eu consiga trazer para o coletivo, né? Porque eu tenho um grupo de professores ali, e da mesma maneira que os alunos são muito heterogêneos, os professores também são. Vou ter professor que nunca deu aula no EJA e professor que já deu aula no EJA. A ideia é que eles troquem essas experiências dentro desses ATPCs, né, levando essa reflexão, e que a gente consiga ver aos pouquinhos mudanças positivas dentro da própria ATPC. Então, a proposta é que os professores façam uma carta pedagógica, mas antes de em vez de eu chegar lá e falar, faz a carta, não.
Eu falo de mim, peço para ele falar dele, para ele falar um pouquinho, depois eu peço para falar para o outro, e aí cada um entender aonde que ele está, né? Qual que é o envolvimento que ele tem, qual que é a experiência que esses colegas têm no coletivo, para todo mundo saber, porque todo mundo dá aula para os meus alunos. Aí sim eu passo a atividade para que eles produzam essa carta pedagógica, tá? Porque a gente vai utilizar ela depois. Só para dar um exemplo aqui, foi uma carta feita pela Terezinha e pela professora Fernanda. Eu consigo chamar ela de Maria, conheci ela como Terezinha, aí vai Terezinha mesmo. É, eles colocaram alguns pontos, né, nessa conversa que a gente fez, né, entre nós formadores, e aí elas destacaram esses pontos nas nossas cartas pedagógicas em uma carta pedagógica. Então, elas colocaram aqui, por exemplo, ó, as experiências relatadas revelam a pluralidade do EJA como espaço que não ensina apenas os ditos conteúdos formais. A prática na EJA envolve lidar com histórias de vida marcadas pela exclusão educacional, pela desigualdade social, por trajetórias interrompidas, mas também pela experiência de retomada, né? A EJA ela é compreendida como modalidade que busca garantir o direito à educação para aqueles que não tiveram a oportunidade ou o direito de estudar na idade apropriada, mais do que uma etapa de escolarização, como o próprio Adalberto falou, mais do que só a questão do diploma, que também é importante, mas mais do que isso, o EJA é visto como espaço de acolhimento, diálogo, construção de novos futuros, como foi o caso da aluna que a Fernanda acabou falando para a gente, né? Então, para trabalhar na EJA, tem essa demanda por um olhar pedagógico diferenciado. O seu professor que é experiente, ele sabe disso, mas esse professor que não é muito experiente não sabe. O professor que não é experiência de dar aula, mas experiência em trabalhar com a própria EJA. Então, eu vou passar essa carta pedagógica para vocês. Tem aqui já, eu deixei destacada os pontos que eu achei mais importantes, porque algumas coisas ela fala especificamente do curso, né? Deixa eu só parar de. Eu peço que vocês façam uma leitura rápida, é uma leitura muito prazerosa, eu estou gostando muito de ler os materiais, porque percebe-se que quem trabalha com EJA tem esse carinho, né, como o Adalberto falou, tem essa conexão e sabe a diferença que pode fazer na vida desses alunos, né? E nesse primeiro momento, então, é para que as pessoas falem um pouco de si e que a gente consiga compartilhar essa experiência do que é trabalhar no EJA. Vocês viram que eu não usei slide nem nada do tipo, porque a proposta por enquanto não é essa. Não que a gente não vá usar e não vá trazer algo mais sistematizado para vocês. Pode ficar tranquilo. O Thiago não vai ficar só professor de história loucubrando, trazendo. Não, vou trazer referência acadêmica, vou trazer referências de pesquisa. Eu quero trabalhar com os gráficos do INAP, que são bem interessantes, que falam sobre a questão da alfabetização e dos impactos, principalmente. A gente tem um tópico específico falando sobre juvenilização do EJA, que eu acho muito legal, porque acontece isso, né? A gente tem muitos jovens estando na EJA agora, não tão pessoas de mais idade, e como conseguir trabalhar com esse público, mas essa é a introdução para nós, que a gente se conheceu aqui agora, né? Eu só conhecia a Soneide e a Karina, que a Karina deu aula no Dilon, né, um tempo, uns anos atrás. Prazer em conhecer o Adalberto, prazer em conhecer a Fabiana. Felizmente o tempo é muito curto, eu gostaria de falar um pouquinho mais com vocês, mas a gente vai fazer mais um encontro daqui a 15 dias, na verdade 16, né, porque vai acabar caindo numa sexta-feira. E assim, pessoal, caso vocês falem assim, nossa, eu vi que já teve alguns colegas que não conseguiram participar. Ah, Thiago, esse horário está muito ruim, não está batendo, e eu tenho disponibilidade sim de pensar outros horários com vocês. O que que eu não posso fazer? Eu não posso fazer de segunda, em hipótese alguma, porque é dia de alinhamento aqui na diretoria. Então, infelizmente, segunda-feira não dá, tá? Eu não posso de terça-feira e nem de quinta-feira à noite, caso vocês achem que pode ser feito à noite. Eu posso fazer, sim, uma troca de horário aqui na diretoria. Então, eu trabalho 2 horinhas à noite, saio 2 horas antes aqui, ou entro 2 horas depois, né? Ou se vocês acharem, não, tá dentro do meu horário de trabalho, não sei, a Fabiana tá para ver que ela tá na residência dela, né? Se pegar o horário de trabalho de todo mundo, eu acho que é o melhor, seria o ideal mesmo, né? Para que a gente pudesse trabalhar. Sempre eu vou enviar todo o material para vocês, eu vou enviar pelo grupo do WhatsApp, mas eu vou enviar por e-mail também no administrativo das escolas. A gente está tentando resgatar o pedagógico aí para usar mais ele, né? Que aí a gente consegue conversar diretamente com vocês. E eu tenho que ir, porque vão fechar eu aqui dentro. Eu peço muitas desculpas, eu gostaria de falar um pouquinho mais, de ouvir um pouquinho mais vocês também. Por favor, Fabiana, pode falar rapidinho. Não era rapidinho, que eu ia dizer o seguinte, eu estou em casa, mas existe uma troca. Então, Tá. do horário que puder, mesmo estando em casa, participe e a gente negocia na escola. Era isso. Tá certo. Tá? Ok, agradeço, viu? Estou feliz de poder estar aqui. Eu espero que a gente consiga fazer alguns encontros presenciais. Eu sei que não dá para ficar vocês na escola toda hora, mas a gente pensar junto com o Marcelo, nosso articulador, de fazer alguns encontros
presenciais específicos, né, e trazer algumas dessas experiências. Eu vou adorar estar junto com vocês, né? Agradeço muito. Eu vou passar esse material, peço que vocês deem uma olhadinha. Já está meio estruturado ali os pontos a ser abordados. Quando for possível também, eu vou participar de alguns OTPC junto, posso ir, posso fazer algumas falas também, conhecer as escolas, conhecer os professores, eu acho que também é interessante estar no escopo das minhas ações também. E a gente vai começando devagarinho, é um processo, né? Como eu falei, é um pacto de 2 anos, então esse é o nosso pontapé inicial. Na verdade, foi dado na semana passada, mas aqui é que a gente está começando junto com a diretoria. Pessoal, eu agradeço muito. Eu vou parar de gravar e eu vou já desligar as coisas aqui, porque senão eu vou ficar preso aqui. A Gisele não está aqui.